3 capítulos, o livro de Naum, e nós vamos começar lendo essa primeira parte do primeiro capítulo. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Essa expressão Eucocita pode sugerir que Naum era de uma região chamada Elcos. No entanto, não há firmeza entre os estudiosos da origem de Naum. A cidade de Cafarnaum poderia ser a cidade de Naum ou apenas a cidade do conforto. Não dá para dizer que é uma região próxima de Cafarnaum. Mas é muito possível dizer que era uma região próxima de Nínive, que fazia parte da região do reino assírio, tá certo? Então, ele tem uma visão, assim como outras profecias, nós já estudamos em outros livros, que assim como outros livros, Naum também, ele profetiza com base numa visão, e aí, então, ele começa a sentença. Então, percebe, a palavra sentença, a primeira palavra do livro de Naum é sentença. Quem profere sentenças? Abre o áudio e responde. Quem que emite sentenças? Ah? Ninguém? Deus. Sim, Deus também. Mas assim, no ponto de... Isso, ok. Juiz. Então, é possível nós lermos Naum na perspectiva de um Deus que está proferindo uma sentença de justiça. Então, nós vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui o esboço 1.1. Nós temos aí o esboço. Aí a parte 2, que seria um louvor ao Deus justo, que vai do capítulo 1, verso 2, até o versículo 8. Opa, e fecha parênteses aí que eu não fechei, depois alguém me ajuda. Então, nós já lemos o título, e aí vamos ler, então, essa primeira parte do 2 a 8, porque ele fala bastante coisa importante para a nossa compreensão. Verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalece em Bazã, que era uma espécie de um deserto onde tinha animais ferozes, fortes, e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece os que neles refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez como o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Então, esse é o esboço aí. Então, nós temos um juiz apresentado já neste capítulo 1, dos versos 2 a 8, mas numa espécie de louvor ao Deus que exalta a justiça. E aí, então, nós temos o julgamento a Nínive. Estou colocando para vocês o esboço que a Bíblia de Genebra sugere, tá certo? Que vai do capítulo 1, versículo 9, e nós não vamos ler o texto inteiro, do versículo 9, que pensais vós contra o Senhor? Então, já é um julgamento a Nínive. O que vocês estão pensando, Nínive, a respeito de Deus? E aí tem uma sentença que é promulgada aqui em forma de julgamento do justo juiz. Uma atenção que eu peço para vocês é ali no versículo 11. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Vários comentaristas são unânimes em afirmar que esse vil, esse um que maquina o mal, esse conselheiro vil, seria
um líder nacional, um imperador assírio chamado Assurbanipal, tá certo? É um nome meio dificinho, não vou ficar repetindo, porque não é o foco, mas esse imperador assírio, chamado Assurbanipal, teria sido ele o líder do exército assírio mais cruel da história do povo de Israel. Muitos falam a respeito dos filisteus, dos caldeus, do Império Persa, do Império Babilônico, mas os assírios foram os mais violentos inimigos do povo de Israel. Para vocês terem uma ideia, quando eles tomavam cidades, quando eles tomavam povos, eles empalavam homens. O que é empalar? Vários comentaristas dão conta dessa informação. Empalar inimigo significa atravessar um pedaço de pau, uma madeira, pelo ânus do homem que saía pela boca. Ou seja, ele era completamente destruído, morto, violentado. As mulheres eram violentadas, eram abusadas, eram estupradas. As mulheres eram deixadas, depois de violentadas, às margens das ruas. Há um deus assírio chamado Moloque, que é bastante conhecido também, a Bíblia faz bastante menção dessa divindade. Ele é uma divindade assíria, e em algumas regiões havia escultura, imagens de Moloque, que era uma imagem grande de bronze, oca, e a história conta, com os braços esticados assim, e a história conta que os assírios colocavam madeira dentro dessa estátua oca e colocavam fogo, e essa estátua de bronze, ela ficava vermelha, ela ficava completamente incandescente, e ali eles colocavam crianças de povos inimigos para destruir a próxima geração do exército inimigo. Então, é um povo bastante violento, é um povo bastante agressivo, que não tinha piedade alguma dos seus inimigos, e por muito tempo perseguiu Israel. Então, nós temos, ao longo da trajetória bíblica, inúmeros registros da violência dos assírios contra o povo de Israel. Então, aqui neste livro, Nínive, que era uma espécie de capital do reino assírio, está sendo destruída, julgada, castigada por causa da sua maldade, da sua violência, do distanciamento do Senhor, e principalmente por causa da maldade que exercia com relação aos seus inimigos. Deus é justiça, Deus é bom, de acordo com o versículo 7. Ele é fortaleza no dia da angústia para os que creem, mas para os que não creem, os que caçoam, os que zombam, os que rejeitam, ele é justiça. Portanto, um Deus irado, um Deus zeloso para com o seu povo. Então, nós temos aqui o registro do julgamento, e aí, interessante que neste trecho de 1:9 a 2:2, a Bíblia intercala versículos de julgamento com versículos de salvação ao povo de Israel. Por exemplo, versos 9 a 11, verifica aí na tua Bíblia, um texto de julgamento. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda se eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive. Olha aqui uma expressão muito clara para quem é proferida essa sentença. Saiu um que aqui no mal, nós já lemos o 12. Agora vem o 12, que é um texto, o versículo 12 e 13, que já é intercalando julgamento e salvação. Esse trecho de salvação destinado ao povo de Israel. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam o povo assírio, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, aí sim, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Então, assim, o 12 e o 13 afirma que Deus destruirá os ninivitas, o Império Assírio, e vai trazer salvação para Judá. Obviamente que se já está citando aqui Judá, é porque Naum é um profeta contemporâneo de Jeremias, mas ele é um profeta da região sul do povo de Israel, portanto, Judá.
E aí nós temos o verso 14, que volta a ser julgamento, porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Aí vem o versículo 15, que, intercalando com o julgamento de Nínive, é um texto de salvação para Israel. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Então, aqui é um texto interessante. Naum 1,15, ele está em paralelo com Isaías 52:7, e é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, verso 15, que é um texto bastante conhecido. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E essa palavra boas novas no hebraico é evangelion, ou seja, é a raiz da origem boas novas, evangelho, como é traduzido no grego e para o português. Então, aqui é um anúncio claro de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui no versículo 15 a salvação de Israel, mas apontando para alguém que vai trazer um império de paz, e não um império de destruição como o Império Assírio, apontando, evidentemente, para Jesus. Eis aqui uma profecia cristocêntrica, messiânica. Verso 15 ainda, celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. E aí o 2:1, que é também julgamento, intercalando, o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. E a último texto de salvação aqui nesse período. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. O que é sarmentos? É ramo novo da videira, né? Provavelmente aí na tua versão pode estar ramo novo, galhos novos, ou mesmo ramos da videira, tá certo? Então, assim, Naum está profetizando que Israel, mesmo tendo sido destruído, não é? Destruíram os ramos novos, ou seja, a probabilidade de provimento e suprimento de fome, de provisão no futuro. Os inimigos, o Império Assírio destruiu os ramos novos, comprometendo a alimentação do povo no futuro. Mas Deus está vendo, Deus é justo, Deus é juiz. Então, nós temos ali o esboço continuando, estamos passando por todo o texto. Então, aí nós temos o capítulo, a parte 4, que seria uma visão clara da destruição de Nínive. E essa destruição de Nínive representa uma visão clara da destruição de Nínive, que vai do capítulo 2, verso 3 até o versículo 10. Depois alguém, por favor, vai copiando tudo aí para colocar no final o esboço completo. Então, dos versos 3 ao verso 10, nós temos aqui uma visão detalhada de como vai acontecer. E aqui, como eu falei de Moloque, aquela escultura de bronze que reluzia para sacrificar crianças, tem uma ironia aqui, tem uma metáfora que é colocada aqui no versículo 3. Os escudos dos seus heróis, ou seja, os heróis do Senhor, porque ele falou assim, porque o Senhor restaura a glória. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Ou seja, Deus, Naum está profetizando que a destruição de Nínive vai ser avassaladora. Vai ser como um exército poderoso destruindo com cavalos, com lanças, carros incandescentes, escudos vermelhos, justamente para fazer uma alusão ao deus Moloque, que quando incandecia, queimando, é porque eles estavam sacrificando crianças do exército inimigo. E aí vai até o versículo 10, falando sobre a destruição. Olha o versículo 10, por exemplo. Vacuidade, desolação, ruína. Vacuidade, ou seja, né,
abandono, vazio, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Ou seja, os ninivitas estão pálidos diante dessa destruição iminente. Percebam, é uma profecia. Esse texto foi escrito antes da tomada de Nínive, que aconteceu de fato no ano 612 a.C. Então, o que Naum profetizou aconteceu, com requintes de crueldade. Então, não dá para dizer que o nosso Deus não permite que os inimigos sofram violência. Deus é amor, mas ele é também justiça, certo? Então, para a gente terminar o esboço, uma quinta parte seria que o registro aqui a partir do versículo 11 até o final, seria já a zombaria da condenada Nínive, que vai então de 2:11 até 3:19 até o final. E interessante que Naum termina com uma interrogação, assim como Jonas. Então, nós não vamos ler o texto todo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Você pode ler, numa sentada, você lê Naum de completo. Então, olha, por exemplo, aqui alguns versículos, eu vou ler apenas para falar dessa zombaria que já está acontecendo da destruída Nínive. Capítulo 3, verso 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa. Versículo 2. Eis o estalo de açoites, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Olha o versículo 5, gente, que riqueza de detalhes a respeito da destruição de Nínive. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Deus está levantando as saias de Nínive para que as nações descubram a podridão da injustiça, da maldade que está nesta nação e, portanto, ela está sendo destruída. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Se você pudesse representar Deus em apenas uma palavra, quem é Deus? Escreve aí no chat. O que você colocaria? Que palavra você colocaria? Que atributo, que adjetivo, que qualidade de Deus você ressaltaria caso fosse perguntado? Quem é Deus? Vida, justo. O que mais? Pai, plenitude, amor, Pai. Uhum. É correto dizer que Deus é amor? Sim ou não? Amor infinito? Sim. É correto, luz? É correto dizer que Deus é amor? Sim. É correto porque entre as poucas vezes que a Bíblia fala Deus é alguma coisa, a Bíblia diz que Deus é amor, em 1 João, lá no Novo Testamento. No entanto, com base no livro de Naum, Deus é zelo, Deus é vingança e Deus é justiça. Eu quero chamar a atenção de vocês para a gente voltar agora explorando algumas questões aqui do texto. Por exemplo, versículo 2, capítulo 1. O Senhor é Deus zeloso. E a palavra zeloso aqui no original, ele dá a ideia de um Deus ciumento. Deus é ciumento? Sim. E não esse ciúme de posse dominadora, mas de posse por amar, posse por ser proprietário, por ser criador. Não é aquele ciúme que a gente tem do amigo, ciúme que tem do namorado, da namorada, ciúme que tem dos objetos. Não, é zeloso. E existem inúmeros trechos bíblicos onde a Bíblia vai falar desse Deus que zela, desse Deus que cuida. Tem um versículo em Josué, eu peço que alguém abra, por gentileza, Josué 24:19. Alguém abra, por gentileza, nesse texto e pode abrir o áudio e ler. Porque a palavra do hebraico aqui, de Naum 1:2, é a mesma palavra que vai em Josué 24:19. Quem achou aí, por gentileza? Leia para nós.
Tá. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porque Deus é santo, é zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Deus é santo e é zeloso, com base em Josué 24:19. Então, é possível nós afirmarmos que Deus zela, Deus cuida, e Deus tem sentimento de propriedade. Ele não divide o povo dele com ninguém. Ele tirou o povo do Egito, um povo que peregrinou no deserto, sem uma nação específica, portanto, um povo peregrino. Assim como nós hoje podemos dizer que somos a igreja peregrina, ou seja, a nossa nação não é aqui, nós estamos de passagem por esta vida, por esta terra, e aí nós definitivamente temos um lugar celestial, a nossa nação é a eternidade, é Israel, é a glória, é o céu, então nós somos como que peregrinos. Então, desde que Israel saiu do Egito, Deus cuida do seu povo, porque ele é o Deus que criou e que separou Israel para registrar nas escrituras essa história. Mas, continuando o verso 2, neste trecho aqui aparece duas vezes a expressão vingador e uma vez a expressão vingança. O Senhor Deus é vingador, o Senhor é vingador, o Senhor toma vingança. Por que que a Bíblia fala que Deus é vingador? Não quer dizer necessariamente vingativo, mas essa vingança está relacionada justamente com a justiça, porque Deus não se alegra com absolutamente nada que é injusto. Por ser Ele soberano, por ser Ele observador e onisciente, Ele sabe tudo o que acontece sobre a face da terra e sabe quem pratica justiça e injustiça. E Ele é quem faz a vingança. Por que que a Bíblia nos ensina a não nos vingarmos? Pelo contrário, perdoarmos as pessoas. Porque a vingança pertence ao Senhor. Eu volto a dizer, essa expressão aplicada para os nossos dias, se a China realmente soltou intencionalmente um vírus sobre as nações a partir da própria nação, Deus sabe e Deus vai fazer vingança. A gente não precisa se levantar contra a China. A nós, filhos do Deus Altíssimo, cabe o perdão, a misericórdia, o anúncio da salvação, anúncio de paz, e não o castigo para as nações, porque essa vingança pertence ao Deus que é justo. Nós não temos como promulgar esta sentença, porque o nosso senso de julgamento é completamente limitado, tá certo? Então a gente tem um monte de advogado aqui, ou estudantes de direito, que poderiam falar sobre sentença, sobre justiça, mas aqui o Deus vingador, o Deus da vingança está contra os seus próprios adversários. E aqui Ô, está falando Dani, também. Pois não, pode falar. só deixa em cima disso, chegou uma pergunta. Então, a Pois não. vingança, a gente deve esperar a vingança de Deus e Sim, sem não dúvida. ser. Ok. A ordem para nós é perdoai-vos uns aos outros. Dentro dessa reciprocidade do uns aos outros, o Novo Testamento tem um monte de verbo associado a essa reciprocidade: perdoai, amar, consolai, acolhei, confessar. Todos esses verbos colocados no uns aos outros representa a igreja vivenciando o dom do Espírito, o fruto do Espírito, né? Que são aqueles 7 itens que compõem o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, justiça, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, tá certo? Então, a nós cabe a obediência das Escrituras em perdoar as pessoas. A vingança pertence ao Senhor, a batalha pertence ao Senhor. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, nossa luta é no reino espiritual, contra o inimigo e suas hostes. Então, não temos de ficar contra os que se levantam contra nós, não temos que ficar contra a China, contra as pessoas ou instituições que a gente entende que estão cometendo injustiças em geral, né? Por que que eu propus aqui um novo despertar? Porque essa vingança, ela está inserida no inconsciente da humanidade. O nosso senso de justiça, ele é muito apurado. Então, alguém errou contra nós, o nosso desejo é que essa pessoa pague o preço, seja punida. Então,
a gente quer fazer justiça o tempo todo. Com isso, gente, eu não estou dizendo, vamos colocar as coisas claras aqui. Com isso, eu não estou dizendo que você não pode ou não deve entrar na justiça caso você seja lesado. Exemplo, comprou um carro e ele veio com defeito, a fábrica não deu assistência e você move uma ação contra a fábrica. Ok, 100%. Isso não é vingança. Isso é você utilizar os recursos legais para você exigir os seus direitos. Agora, você comprou um carro de 30 mil, entra na justiça para pedir um carro de 40 mil porque o teu carro não estava bom. Não é justo. Então, Deus vai se levantar contra você e você vai receber a sentença do Deus que é soberano, tá certo? Então, assim, eu não estou dizendo, repito, para ficar bem claro, não estou dizendo que você não pode exigir os seus direitos. Para isso existem os PROCONs, os saques da vida, né, para você exigir os seus direitos, desde que seja de fato direito, e não usurpar, e não aproveitar, e não injustiça. Né? Então, é muito comum a gente se valer de alguns benefícios para ficar quietinho. Se eu fui beneficiado, eu fico quieto. Se eu fui prejudicado, eu denuncio. Então, esse nosso senso de justiça, ele é muito prejudicado. Então, é por isso que nós não devemos nos vingar das pessoas. Pelo contrário, nós devemos perdoar, porque a justiça pertence ao Deus vingador, que tem um senso de justiça completamente apurado. Tá certo? Então, ainda no versículo 2, a Bíblia fala que Deus é cheio de ira. Qual que é a ideia? Se Deus é amor, ele vai mostrar o seu amor para o povo, destino do seu amor. Mas, para os inimigos do povo do seu amor, o que cabe é a ira. Então, não se levanta contra o povo de Deus, não se levante contra a igreja, não se levante contra o ungido do Senhor, porque a justiça do Senhor, ela é pesada, e nesse aspecto, ela é cheia de ira. Agora, quando a gente fala de ira, cálice da ira, o cálice, não o calar-se, né? O cálice da ira do Senhor. O que você lembra? Quando a gente fala cálice, ira, o que você lembra? Abre aí o áudio e fala, ou escreve aqui no chat. O que você lembra? O que te vem à mente quando a gente fala de ira e de cálice de ira? Cruz. Perfeito, o que mais? Sangue de Cristo, perfeito. O que Jesus falou no Getsemane? Se possível, afasta de mim esse cálice. Aproveita o áudio aberto, Kel. O que significa esse cálice? Afaste de mim este cálice. Essa dor que ele ia passar, a morte, né? A morte, a cruz, essa dor enorme que ele passou. Que é fruto da ira do Senhor por causa da justiça. Tá certo? Então, assim, a Kel tá perfeita. Quando Jesus ora no Getsemane, Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Nós estamos falando do cálice da ira do Senhor. E o Davi está correto. O Apocalipse fala do cálice da ira. E nós temos vários textos bíblicos, né? Abra, por favor, alguém. Eu vou colocar aqui as referências bíblicas. Isaías 51, 17. Também, Mateus 20, 22, eu vou pedir para alguém ler também, mas só para fazer menção aqui desse texto que nós mencionamos no Getsemane, é esse Marcos 14, 36 que eu estou colocando no chat, não precisa abrir, tá? Marcos 14, 36 é justamente isso que eu e a Kel falamos agora, Jesus no Getsemane dizendo, se possível, Pai, passe de mim esse cálice. Mas alguém lê Isaías 51, 17 e outra pessoa, Mateus 20, 22, por favor. Vou ler Isaías 17. Então. Acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbada. A profecia contra Israel a respeito da desobediência. Deus derrama sua ira contra o povo que desobedece, mas contra o inimigo de Israel também ele deposita sua ira. Então Deus ele fica irado contra a desobediência e contra aqueles que se levantam
para promover injustiça. Claro que o contexto aqui não é sobre desobediência de Israel. A maioria dos textos proféticos fala sobre a desobediência e o abandono de Deus com relação ao povo de Israel, mas nesse texto fala sobre os inimigos do povo de Deus. Mateus 20, 22, por favor, alguém lê. Eu posso ler? Pode. Isaac. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo do que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. Então, aqui está dizendo, esse texto, para explicar rapidamente, é aquele texto famoso quando João e Tiago, dois irmãos, e a sua mãe chegam para Jesus e perguntam: Senhor, será que na glória nós poderemos sentar um à tua direita e um à tua esquerda? E Jesus repreende eles dizendo: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem tomar o cálice que eu vou beber? Né? Que é justamente a ira de Deus simbolizada pela cruz e pela morte. Eu quero ler ainda, não precisa abrir, mas apenas como referência, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus, ele se levanta iradamente contra impiedade e perversão dos homens. Neste caso, se os filhos estiverem pervertendo e desobedecendo, eles vão receber a ira do Senhor. Mas também dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus, ele aplica e deixa cair sobre os povos a sua ira quando se levantam de maneira impiedosamente injusta, tá certo? Então, esse é um texto muitíssimo interessante para a gente poder compreender o livro de Naum. É este versículo 2. Agora, algumas lições práticas. Eu disse no começo, primeira lição: ninguém se converte por decreto. Eu vou explicar. Por que é interessante nós estudarmos Naum na perspectiva de continuação de Jonas? Nós estudamos Jonas há algumas semanas. Quem estava aqui vai se lembrar perfeitamente. Alguém pode, rapidamente, fazer em uma frase assim, o resumo de Jonas? Alguém que está com a memória ativa aí, o que aconteceu rapidamente com Jonas? Alguém arrisca? Vai lá. O que Deus mandou Jonas fazer? O que ele acabou fazendo? E depois, para onde ele foi? Mas, finalmente, o que ele decidiu fazer? Alguém ajuda aí. Vai lá, Gumenarim. Você que é o cara da Bíblia. Fontana, você que é o discípulo amado do Gumenarim. Vamos lá, os caras que manjam. Se ninguém for Fala falar. então, né, gente? Só se lá, Fontana vai me lá. ajudar, na falar? verdade. Só se Pode falar. Fontana me ajudar. Vai, Gu e Fontana, a dupla. Só se Fontana dinâmica. aparecer, hein? Brincadeira. Fontana Mas tá de cabelo. Jonas foi... Vai, Gu. Jonas é um cara bem engraçadão, né? Um cara bem divertido, mas ao mesmo tempo desobediente, né? Recebeu uma ordem bem clara de Deus e teve muito medo, né? Para encurtar a história, acabou seguindo uma direção totalmente oposta daquilo que Deus lhe tinha dito e acabou de uma forma bastante inusitada, sendo levado, né, para aquilo que Deus realmente propôs dele, e no final de tudo ele acaba enviando a mensagem a contragosto, ainda acaba gerando uma ira no coração, não bem uma ira, mas um sentimento um pouco, né, de injustiça, que a gente comenta, a gente já falou sobre Jonas no primeiro, mas acho que o mais tenho para Jonas, né, que eu posso fazer com uma relação e pensamento assim, é essa questão da obediência, essa questão do temor mesmo, da confiança em Deus, né? Então, Jonas foi esse... Fala aí, Fontana, tô certo ou não? Vai lá, Fontes. Certinho. Falou bem. Esse Pontuou. cidadão aí bem Perfeito. inusitado da vida. Então tá bom, se Fontana falou que tô certo, tá certo. Não tem como discordar do líder, né? Todo mundo. Jamais. Olha, entendendo ali, ó, o Fefe colocou, ele ficou boladão porque Deus não penalizou Nínive. Exatamente. E é isso que esse aconteceu. sentimento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta.
diante dessa história que eu falei a respeito dos assírios e de sua crueldade, faz sentido Jonas ter ficado bravo com Deus? Não faz sentido, né? Porque, veja bem, Deus mandou Jonas ir para Nínive. Ele foi para o lado oposto, na direção mais longe possível, que era Tarsis. Depois ele acabou indo parar 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, mas ele acabou indo para Nínive. Ele profetizou. Só que o que acontece em Jonas é que o imperador, deixa eu ver a expressão que é utilizada ali, para você poder registrar, Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive. Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos, tal. Então, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho. Então, uma primeira lição bem prática aqui a respeito de Naum. Ninguém se converte por decreto. O decreto do rei para Nínive foi: a partir de agora há um decreto, um jejum nacional, nem os animais vão comer. Deixa eu te perguntar, os animais se convertem? Os animais precisariam fazer jejum por causa da conversão ao Deus de Israel? Não faz sentido. Então, o que Naum está fazendo aqui é dando sequência a este povo impiedoso. Provavelmente Jonas ficou indignado com Deus porque conhecia a natureza da maldade dos ninivitas. E ele falou assim: Senhor, eu vou pregar para esse povo e esse povo não vai se converter. De repente chega o rei e fala assim: não, está todo mundo convertido, está todo mundo... Não existe salvação no atacado. Salvação é individual. Nós já estudamos isso inúmeras vezes quando falamos sobre salvação, predestinação, justificação. A graça do Senhor. No Antigo Testamento, os povos eram considerados coletivos, salvação coletiva, mas um decreto de salvação não existe. É por isso que Nínive é destruída, por causa da sua impiedade. Naum é escrito cerca de 100 anos depois de Jonas. Então, o povo, depois dessa suposta conversão, continuou sendo um povo injusto e impiedoso. Deus, mesmo tendo se arrependido lá, né, essa é a expressão, Deus se arrependeu e Deus perdoou o povo, ainda falou para Jonas, eu preciso ter misericórdia de quem eu quiser, você não manda em mim, eu mando em você. É assim que termina o livro de Jonas, uma pergunta: acaso eu não vou ter misericórdia desse povo? Então Deus tem misericórdia desse povo quando há arrependimento. O coração de Deus, ele fica completamente amolecido quando há arrependimento. No entanto, o povo de Nínive, o povo assírio, continuou sendo um povo injusto e avassalador com relação aos seus inimigos. Então, Deus decreta a destruição de Nínive. Então, na história do protestantismo, há um imperador chamado Constantino. Uma das, entre aspas, contribuição de Constantino foi a união Estado-Igreja. Ele decretou, por causa da sua conversão pessoal, ele decretou que o Império Romano, Constantino foi um imperador romano, ele decretou que a partir de então todo o império precisaria ser cristão. Foi aí que começou a fusão do Estado e da Igreja. E depois dessa confusão de Constantino, a Igreja passou por muitos problemas, inclusive o ponto alto dessa crise foi a Reforma Protestante do século XVI. Então, quando o Estado e a Igreja se fundem, nós não temos a segurança de que a justiça será promulgada, porque, via de regra, a política ela prejudica a justiça. A política ela precisa exercer justiça, mas os interesses políticos dos homens enganosos impedem que a justiça seja plenamente colocada. Então, não vamos entrar aqui no aspecto, né? Mas por que eu estou dizendo que Naum é uma proposta de renovo, de novo começo? Porque nós, a Igreja de Cristo, a gente precisa se desarmar desta injustiça, dessa corrupção que nós temos de forma tão incrustada em nossa mente, em nosso jeito de viver. E ao contrário disso, nós precisamos proclamar a paz, tá certo? Então, ninguém
se converte por decreto, é uma lição prática. A salvação ela é individual, não há conversão coletiva, e nós temos inúmeros textos bíblicos. Depois você pode ler, por exemplo, Marcos 16, ou ainda João 3,16, ou ainda João 3,18, e tantos outros textos bíblicos que falam sobre a salvação, se com a tua boca, se no teu coração crer e com a tua boca confessar, então você vai ser salvo. Então, assim, Deus tem misericórdia no Novo Testamento do povo de Israel, mas a salvação ela precisa ser individual, com base na fé em Jesus Cristo. Uma segunda lição prática que nós aprendemos é que no cristianismo não há lugar para interesses pessoais. Porque, via de regra, quando a gente tenta ser o justão, a gente está sendo interesseiro. Então, quando uma pessoa interesseira está recorrendo a Deus, uma pessoa que é interesseira, ela está pensando em si mesma. Ela não está pautada na verdade plena. Ela está pautada na verdade a partir de um prisma. Uma pessoa interesseira, ela perde o senso de justiça. Uma pessoa interesseira faz do outro o instrumento para alcançar aquilo que ela quer. Então, no reino do Senhor e no livro de Naum, nós percebemos que não há lugar para interesses de imperadores violentos, de povos destruidores, porque o reino do Senhor é um reino de justiça. Então, se alguém pratica qualquer ato de injustiça, será, sim, punido, recompensado pelo próprio Deus. Não há lugar para interesses pessoais, porque o reino do Senhor é verdade. E qualquer busca relacionada a interesses pessoais, ela falha na verdade, porque ela acaba tendo uma parcialidade na sua percepção. Agora, um terceiro ensino prático é que o Senhor, como sempre, ele restaura a glória da igreja. Eu coloco a igreja aqui como letra maiúscula, porque eu quero discorrer rapidamente sobre isso, mas olha o que diz capítulo 2, versículo 2. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram seus ramos novos. O Senhor restaura a glória. O Senhor restaura a glória da igreja. Agora, por que, entre outras coisas, por que eu fiz questão de colocar essa ideia de novo despertar? Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Porque eu tenho convicção plena, eis aqui uma palavra profética para o teu coração, desse pastor que te ama tanto, e tenho dado a minha vida para servir essa juventude. A pandemia peneirou a igreja de Jesus Cristo. A pandemia colocou novos limites no padrão de espiritualidade dos crentes. Os desavisados não estão vivendo o cristianismo verdadeiro. Estão se mantendo conectados por causa de amizades, por causa de interesses pessoais. Então, quando a gente olha para o ministério do profeta Naum, nós estamos vendo alguém que está profetizando contra aqueles que são interesseiros e cruéis, injustos. Mas Deus restaura a glória de Jacó, a glória de Israel. Então, a glória da igreja será preservada. Gente, se vocês acham que eu estou preocupado porque depois da pandemia a igreja não será a mesma, eu creio no Deus que restaura a glória da igreja. Eu creio na glória do Deus que sustenta com mãos fortes o povo da aliança. E que crentes michurucas, crentes sem substância, crente sem consistência, vai ficar pelo meio do caminho. Nós vamos abandonar? Não, evidentemente que não. Mas é óbvio que a igreja precisa ter essa percepção, é um novo despertar da igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos nos atentar, porque a pandemia está peneirando. Eu citei no AMP do último sábado um estudo do Instituto Barna Group, que é bastante conceituado nos Estados Unidos, dizendo que nós estamos diante de um possível maior esfriamento da história do cristianismo relacionado a novas gerações, porque os jovens adolescentes estão com celulares, Netflix, estão com tudo nas mãos e eles estão achando que a igreja e Jesus Cristo está competindo com o novo seriado que está sendo lançado, e não tem nada a ver com isso.
Cristo é Cristo, a igreja é a igreja. O que difere são os cristãos. Tem cristãos e cristãos. Com base nisso, nós poderíamos aqui estudar, mas nós não vamos fazer isso por causa do tempo, eu já estou terminando. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46, Jesus fazendo a separação entre bodes e ovelhas. Haverá no grande dia bodes que serão colocados para fora do reino espiritual. Os que estiverem à direita, portanto, as ovelhas, de acordo com Jesus, em Mateus 25, ele que está dizendo: vinde, benditos do meu Pai. As ovelhas serão convidadas a entrar no reino eterno, mas os bodes, que vão dizer assim: mas em teu nome expulsamos demônio. Quando foi que te vimos nu, que te vimos preso? Quando foi que o Senhor passou fome? Jesus está dizendo isso para os bodes. Existem pessoas que falam de Deus, mas não falam com Deus. Gostam de Deus, mas não creem na cruz e na ressurreição de maneira transformadora, no caráter. Deus é Salvador, mas Deus é também Senhor. Ele é justo, Ele é amor, mas Ele é zelo, Ele é vingança, Ele é justiça. Então, o Senhor restaura e glorifica a sua própria igreja. Então, gente, vocês que estão aqui perseverando, nós somos a prova viva de que a pandemia pode estreitar laços, fortalecer a igreja de Cristo e não esfriar. Eu quero ver como vai ser daqui para frente. A partir desse fim de semana, nós estamos voltando com os cultos presenciais. Esse fim de semana ainda será restrito para o pessoal que está sendo batizado, está sendo recebido como membros. Mas domingo já temos culto presencial, 10 e 19. Tarde de Esperança estamos voltando. Estamos negociando com o prefeito a relativização, a flexibilização de 2 metros de distância para 1,5 metro, né? Liberar os idosos que não tiverem com sintomas e não fizerem parte dos grupos de risco. Então, nós estamos, como igreja, preocupados com você, com a ovelha de Cristo. Nós estamos falando sobre saúde emocional nesses dias. Então, queridos, vamos ficar atentos, porque é o Senhor quem restaura a glória da igreja. No entanto, não existe misericórdia para os inimigos. E quem são os inimigos de Deus? Os inimigos do povo de Deus, aqueles que se levantam contra o povo de Deus. E para terminar, eu quero então deixar aqui uma palavra super para cima, para a gente terminar apontando mesmo para a alegria, para a satisfação, que são os versos 7 e 15 do capítulo 1. O Senhor é bom. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Ele é zeloso, que Ele é vingador, que Ele é cheio de ira, mas Ele é bom. E esse bom aqui, no original, tem a ver com genuíno. Genuíno, ele é verdadeiro, ele é íntegro. Então, nós estamos falando de integridade, um Deus que não erra, um Deus que não conhece parcialidades, ele só conhece totalidades. Deus, sim, sabe fazer justiça, porque ele é o Deus onisciente, tá certo? Então, esse versículo 7, né? Então, eu estou colocando aqui para a gente finalizar 1, 7 e 15, para dizer que ele é bom e que ele é fortaleza no dia da angústia. Então, não fuja de Deus, fuja para Deus. Se nós estamos vivendo dias difíceis, ele é a nossa fortaleza e conhece os que nele se refugiam, percebe? Se você diz que ele é a tua fortaleza, mas não age como se ele de fato a sua fortaleza, você está desprotegido, porque ele conhece aqueles que estão nele. Ele conhece os que nele se refugiam. E o versículo 15, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Nós somos chamados para anunciar paz. Então, hoje, eu vi lá uma polêmica de profecias não cumpridas e pentecostais batendo em calvinistas e vice-versa. E eu entrei num blog de um cidadão chamado Júlio alguma coisa, que é um teólogo pentecostal, e eu tentei falar para ele a respeito desse anúncio de paz. O Antigo Testamento acabou, e ele bloqueou o meu comentário, porque eu estou fazendo muito pouco isso, aliás, quase nada, mas tem coisas que eu não consigo. Eu disse para ele, meu querido, se você está mandando para o inferno calvinistas por causa de diferenças doutrinárias, você não conhece Jesus Cristo. Se você está dizendo que os que creem na predestinação, por exemplo, são pessoas que estão predestinadas ao inferno, você não conhece, pelo menos, o calvinismo, então você não pode falar dele.
Então, quem deseja a morte e o inferno de seus pares não pode ser um cristão, porque o cristão ele é bem-aventurado porque ele anuncia paz. Boas novas significa evangelho de paz, boas notícias. Então, não há desculpa se a nossa vida está pautada em injustiça, em interesses pessoais, em destruir pessoas, em praticar corrupção, perversidade. Deus se levanta, ele é Deus vingativo, ele é Deus que salva, ele é Deus graça, ele não é Deus de destruição. No entanto, sim, ele profere justiça porque ele é bom. Ele é tão bom que ele é justo, ele é tão bom que ele fica irado, ele é tão amor que em nome do amor ele destrói os inimigos daqueles que destroem o povo que ele tanto ama. Então eu fico aqui aberto a perguntas. Espero que você tenha tido uma boa aventura no livro de Naum, que termina com perguntas também, assim como o livro de Jonas. Então é legal a gente estudar Naum na perspectiva da continuidade de Jonas, porque houve um rei que proclamou conversão em massa, houve um profeta que ficou bravo porque não acreditou nessa conversão, e Naum vem para dizer que Jonas estava lá no final, Jonas estava certo, né? Ele tinha de obedecer. A história dele nos ensina muito, tanto que a gente já estudou inúmeras vezes e vamos continuar estudando Jonas pro resto da vida. Mas ele estava certo em sua percepção de que os ninivitas eram sim um povo cruel e que não merecia salvação. Mas quem somos nós e quem era Jonas para dizer quem merece e quem não merece? Sendo que o nosso Deus, ele é totalmente justo, porque ele é onisciente. Portanto, ele fere quem quer ferir, deixa ser ferido quem ele permite e ama quem ele quer amar, portanto, o povo da aliança. Tá certo? Acho que é isso. Fefe, mais perguntas aí? Não, não chegou nada, galera. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, aproveita. Eu só queria falar que a reação nisso que o Dani tem falou da questão da pandemia peneirar, né, muita coisa. A gente, como igreja e como líderes mesmo, a gente fica muito feliz com a resposta que a nossa galera tá dando. Então, a gente está com o One Per Room desde a segunda semana, se eu não me engano, Da pandemia. E, toda semana são 40 pessoas aqui com a gente. E por mais que tem pessoas que não conseguem vir sempre, a gente entende super, não é uma cobrança nem nada. Mas ver que talvez a gente esteja num raio aí muito grande de pessoas comprometidas em aprender da palavra, em se estreitar no relacionamento com Deus. Então, assim, o meu sentimento que eu tenho é que a gente não caiu, mas que a pandemia passou e a gente vai dar continuidade. E a gente espera que no retorno do AMP mesmo, no presencial, isso aconteça mesmo, que esse sentimento que a gente está tendo de continuidade, não de algo que interrompeu o nosso trabalho, o nosso ministério, que esse sentimento se concretize se for da vontade de Deus. Então, a gente está muito feliz e vamos nisso. É esse o sentimento que eu tô, assim, de continuidade. A pandemia passou, tivemos os problemas, alguns capengaram, a gente capenga em algumas situações, em alguns conflitos emocionais, espirituais e tudo mais, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Então, é isso. Felicidade mesmo por Só você. para finalizar aqui, Fefe, esse novo despertar que eu estou propondo é com base na justiça do Senhor. Por que eu estou associando esses termos? Porque a igreja de Jesus Cristo, quando voltar depois da pandemia, pode ser que ela tenha perdas numéricas, mas por causa da justiça do Senhor, ela vai preservar os que são de fato igreja, e não números. Então, o novo despertar é que nós, os remanescentes, os fiéis à aliança, aqueles que vão ficar firmes na caminhada, é possível que a gente tenha que reevangelizar pessoas que já estavam perto de nós. É possível que a gente vai ter que pregar evangelho de novo para pessoas que estavam na célula. Até, pasme no que eu vou dizer, é possível que existem alguns líderes que precisam ser reevangelizados, reconectados, porque na pandemia se distanciou. E eu não julgo ninguém, não. Mas Deus é justo e ele não vai permitir que seja chamada igreja quem não é igreja. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele é amor, mas ele é zeloso, ele é justo, ele é íntegro. Então, quem não é igreja vai ser separado do corpo e vai ser identificado. Então, é hora de despertamento, é hora de um novo levantar da igreja
para quando a gente voltar no presencial, ainda que numericamente menor, reduzido, até por conta do distanciamento, né, e das normas de segurança, mas aos poucos nós vamos retomar, e eu creio que a nossa juventude em pouco tempo vai estar muito mais agressiva no ponto de vista no anúncio do evangelho, mas ao mesmo tempo muito mais amorosa, anunciando a paz, né? Deixa que a vingança e a justiça pertence ao Senhor, mas no que cabe à igreja, que cabe à juventude, nós vamos gerar para o Senhor obediência, comprometimento, e muitas coisas estão por vir. Amém. Isso aí, galera. Demais. Vamos finalizar orando? Deixa eu escolher alguém aqui para orar e deixe sugestões de temas para a semana que vem. Ou já tem algum livro aí, Dani, Eu pensei na gente estudar Abacuque. Eu só não destaquei ainda o que nós vamos associar. Mas lembrando, Fefe, que a semana que vem nós não vamos ter Ampirum, porque nós vamos verdade. ter uma outra programação aí. Você quer falar um pouquinho? Não, porque eu não posso explanar, mas vocês vão ficar sabendo, é para os jovens mais velhos, e vocês vão ficar sabendo pelos líderes de célula de vocês. Se você não receber, então, o convite para essa programação da semana que vem, é porque você tem menos da idade que nós estamos querendo alcançar. Mas a gente reuniu recentemente os supervisores e a gente entendeu que existem jovens mais velhos que estão um pouquinho desagrupados. E a gente vai fazer uma programação para tentar resgatar o companheirismo desses jovens que estão um pouquinho desconectados do corpo, certo? Então, na semana que vem, nós não vamos ter Amp Room por causa disso, por causa dessa programação para jovens mais velhos. Isso, e a ideia é ter três semanas Amp Room e uma semana esse Amp+, que a gente está chamando. Então, semana que vem tem Amp+, e depois 3 semanas de Amp Room, e assim vai. Então, 3 vezes por mês nós teremos Amp Room, e uma semana será uma folguinha. Beleza? Beleza? Vou pedir, se o Pedrão tiver aí, eu vou pedir pro Pedrão orar que o Caleb pediu. Mas o Pedrão deve estar dormindo. Tinha que inverter o jogo, o Fezão. Foi ele que pediu, tinha que jogar a bomba. Você tinha que jogar a bomba pra ele, cara. Foi ele que pediu. Ele que pediu, oração do presbítero, né? Tá aí, ó, bonitão de fone e tudo. Eu acho que é uma boa. Olha aí, Jop, mano. Vai, olha aí, Jop. O Caleb mandou. O Caleb mandou, a gente obedece, então. Vamos orar, então. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse estudo, Deus. Nós queremos mesmo nesse tempo novo, esse tempo onde o Senhor vai nos guiar, o Senhor vai à frente mesmo, vai despertar, Pai, aqueles que precisam ser despertados, novo tempo para a nossa igreja, novo tempo para a nossa juventude. Nos enche mesmo o Teu Espírito, nos dá a Tua sabedoria, da Tua graça. Abençoa, Pai, nossos líderes, o Felipe, o Dani, a Cacão, nossos líderes de célula, nossos supervisores. Cuida de nós, Pai. Vai à frente desse novo tempo com o AMP+, e do AMP presencial agora também. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Amém. Fechou, galera?